uma nova ofensiva de proporções épicas está sendo preparada pelo Pentágono, desta vez com o arsenal mais avançado já desenvolvido. O alvo e o momento exatos já foram definidos pela Casa Branca, e o mundo aguarda o próximo movimento. Enquanto isso, uma noite escaldante sacudiu a Crimeia e não foi o calor que deixou todos em alerta. Explosões estrondosas, colunas de fumaça e um silêncio ensurdecedor do Ministério da Defesa russo falam por si só, havia algo urgente para esconder. O que ardeu em chamas era justamente o que Moscou tentava manter sob 7 chaves. Uma de suas joias tecnológicas, uma moderna aeronave de guerra, foi abatida sem cerimônia. Um fiasco humilhante que nem mesmo os estrategistas do Kremlin poderiam prever. Um golpe direto no orgulho militar russo, com prejuízos que se medem em milhões de dólares. E enquanto o regime de Putin tenta se reerguer, um nome volta a dominar as discussões. Suas declarações recentes, que muitos interpretam como um endosso à eliminação do próprio marido, viralizaram nas redes, gerando polêmica e especulações. Seriam palavras calculadas ou um desabafo sob pressão? O debate está aceso, e as redes sociais não param de fermentar opiniões. Mas os problemas não se limitam à Rússia. A segunda maior economia do planeta, a China, está dando um passo ousado rumo a um futuro sem dinheiro físico. Notas e moedas viraram relíquias do passado, substituídas por pagamentos digitais em cada canto, do mercadinho da esquina ao táxi na rua. Quem ainda insiste em usar cash encontra portas fechadas, os comerciantes nem sabem mais lidar com troco, e os caixas tradicionais são peça de museu. O WeChat Pay e o Alipay dominaram o cotidiano, e até os pequenos negócios de bairro exigem apenas um QR Code na tela do celular. A pergunta que não quer calar: qual país será o próximo a abandonar o papel moeda? Enquanto isso, nos bastidores da geopolítica, as tensões escalam. Donald Trump não esconde sua disposição para ordenar um ataque preventivo contra instalações nucleares iranianas se Teherã retomar o enriquecimento de urânio em níveis perigosos. Sem dúvida, agiremos, afirma o ex-presidente, que, no mesmo fôlego, oferece ajuda financeira para um programa atômico pacífico. O Irã responde com ameaças de mísseis, não como presente, mas como retaliação. O ministro das Relações Exteriores iraniano foi taxativo: a República Islâmica não permanecerá em silêncio diante das provocações, especialmente as vindas de Trump. Já com a Coreia do Norte, a história é outra. Trump garante que, se um conflito surgir, ele tem as rédeas da situação. Me dou muito bem com Kim Jong-un, tivemos ótimas relações, e, se precisar, resolveremos qualquer impasse, declara, sem confirmar nem negar os rumores de que teria enviado uma carta ao líder norte-coreano. Mas as notícias de Seul pintam um quadro diferente. A delegação da Coreia do Norte na ONU teria recusado repetidamente o suposto recado de Trump. Não é de hoje que o diálogo esbarra em um detalhe crucial: Pyongyang não abre mão de seu programa nuclear. E, enquanto os Estados Unidos tentam reatar o diálogo, a Coreia do Norte aprofunda laços com a Rússia e acelera seus testes de mísseis. Mas uma coisa é certa: Trump não desistirá fácil. Seu estilo agressivo e a lealdade cega de seus aliados, como o secretário de Estado, que ri de suas piadas sem pestanejar, garantem que qualquer iniciativa será levada até o limite. E o mundo observa, entre a expectativa e o temor. Enquanto isso, dentro da Rússia, a realidade econômica bate à porta. 1 em cada 3 cidadãos viu suas bonificações cortadas ou canceladas. Empresas enxugam gastos, congelam contratações e até reduzem salários. O governo insiste em chamar de ajuste planejado ou que todos veem como recessão disfarçada. Anton Silonov, ministro das Finanças, já admitiu que o orçamento russo enfrenta turbulências severas, mas Putin mantém o discurso: tudo sob controle. A economia não cai, cresce. Enquanto isso, os números contam outra história. Do outro lado da fronteira, a Ucrânia caminha sobre uma corda bamba. A inflação de quase 16% em um ano corrói o poder de compra da população. Alimentos subiram 22%, moradia e contas de luz 20%, serviços de telecomunicação 18%. Até remédios, educação e lazer ficaram inacessíveis para muitos. O único alívio são roupas e calçados, que caíram 5%, uma migalha diante do tsunami de custos. O país se sustenta à custa de ajuda ocidental, mas os recursos estão se esgotando. Segundo The Washington Post, em 2026, os aliados podem cobrir apenas metade do orçamento ucraniano. Sem esse suporte, o sistema pode entrar em colapso.
A guerra se arrasta, os investimentos secam, e a paciência do Ocidente tem limites. Sem reformas estruturais e um fluxo estável de recursos, o colapso econômico não é uma questão de se, mas de quando. E no meio desse turbilhão, a Crimeia segue como um nó geopolítico sem solução. Ecoa a posição do marido falecido: juridicamente, o território é ucraniano, na prática, está sob controle russo. Um impasse que se complica com milhões de habitantes que já recebem passaportes russos. Até autoridades ucranianas reconhecem, não há resposta simples para esse dilema. Enquanto os holofotes se voltam para os conflitos e as crises, uma coisa é inegável: o mundo está em um ponto de virada. As decisões de hoje moldarão o amanhã e as consequências serão sentidas por todos, de Moscou a Washington, de Pequim a Kiev. Fique atento. As notícias não param, e o que vem pela frente pode redefinir tudo o que conhecemos. Não se trata de um sanduíche com salsicha que pode ser devolvido à prateleira quando bem entender. Essa frase, dita por um dos principais estrategistas do Kremlin, revela uma verdade brutal: para Moscou, a Ucrânia não é um território negociável, mas uma peça permanente em seu tabuleiro geopolítico. E a reação à declaração de sua viúva, uma onda de críticas que varreu até mesmo setores pró-governo, prova que nem todos na Rússia estão dispostos a engolir essa narrativa sem questionamentos. E você? O que acha desse impasse sem saída? Deixe sua opinião nos comentários, este não é um debate para espectadores passivos. Enquanto isso, o céu sobre o Dníper se transformou em um campo de batalha tecnológica. A notícia é explosiva: a defesa antiaérea ucraniana bateu a Grom-1, a mais letal arma híbrida da Rússia, uma bomba-raquete projetada para semear destruição em escala industrial. Não é qualquer munição, estamos falando de um monstro com o dobro da potência das bombas convencionais, capaz de ser lançado de qualquer ângulo e sem aviso prévio. Até hoje, não havia registro de que Kiev conseguisse interceptar algo tão avançado. Mas o impossível aconteceu. E o recado é claro: mesmo sob sanções asfixiantes, a Ucrânia está aprendendo a neutralizar as armas que deveriam ser inveníveis. Arcou e Kupiansk já sentiram seu poder destrutivo, agora, é a vez de Moscou sentir o gosto da derrota técnica. A Alemanha, por sua vez, acendeu o sinal vermelho para um inimigo invisível, mas não menos perigoso: o DeepSeek, o chatbot chinês que, segundo o comissário de proteção de dados Michael Camp, funciona como um cavalo de Troia digital. As acusações são graves: o serviço estaria drenando dados pessoais de usuários alemães e os enviando direto para Pequim, onde as autoridades têm acesso irrestrito a qualquer informação. Camp não brinca em serviço. Em maio, já havia dado um ultimato à empresa: ou adequação às leis europeias, ou retirada voluntária. Nada foi feito. Agora, a bola está com Apple e Google: ou bloqueiam o aplicativo na Alemanha, ou assumirão a responsabilidade por uma violação em massa de privacidade. A pergunta que fica: quantos outros serviços inofensivos estão fazendo o mesmo enquanto você lê isso? E se você achava que a realidade não poderia ficar mais surreal, a Igreja Ortodoxa Russa prova que sempre há espaço para o absurdo. Desta vez, o alvo são os pecados por hábito, aqueles que cometemos no automático, sem nem perceber. Um sacerdote chegou a comparar o aborto à recusa em abrir mão de uma viagem à praia por causa de uma barriga indesejada. Sim, você leu certo. Enquanto mulheres lutam por autonomia sobre seus corpos, a RPC reduz suas escolhas a caprichos de veraneio. Mas o verdadeiro escândalo não está nas palavras, está no sistema que as permite. E quem ousar questioná-lo pode acabar como o diretor do Vodokanal de Rostov, preso por adivinhar o óbvio. Eugene Yurkin não é espião, nem hacker, nem ladrão. Seu crime. Um relatório anual que alertava: guerra e sanções podem causar falta d'água. Uma verdade inconveniente, mas necessária, até que as autoridades transformaram previsão em traição. Agora, o homem que ousou falar sobre colapso iminente apodrece em um isolador, enquanto milhões de russos descobrem que denunciar problemas reais é mais perigoso do que ignorá-los. Lembra daquele velho xiste soviético, em que um encanador foi preso por dizer que um sistema todo precisava ser trocado? Pois é. Só que, desta vez, ninguém está rindo. Se você chegou até aqui, é porque entende: as notícias não são apenas manchetes. São sinais de um mundo que está mudando a uma velocidade vertiginosa, e quem não prestar atenção, será atropelado pela história. Comente, compartilhe, reaja. Cada voz conta nessa batalha por informação.
Até a próxima e que as notícias que virão sejam menos sombrias do que as de hoje. Música.